Qual a importância dos dons espirituais para a igreja? Glória a Deus. Pergunta maravilhosa. Qual a importância dos dons espirituais para a igreja? Veja só. Não é para existir, mas é o que mais existe. Agora, a igreja sem os dons espirituais. É o que mais existe. Que não era para não existir isso. Por quê? Porque Jesus, ele constituiu a igreja para prevalecer sobre as obras do inferno. As obras do inferno não podem prevalecer. E o que é obra do inferno? Desde uma pessoa presa num vício, cigarro, numa doença, são obras de Satanás. Então, no meio do povo de Deus, na época de Jesus, uma mulher há 18 anos, presa, né, por Satanás, dita pelo próprio Jesus. E ele a libertou, entende? 18 anos como crente, sofrendo, não pode, estava prevalecendo até aquela data. Mas Jesus a libertou, ela venceu naquele dia. Então, na verdade, a igreja que Jesus constituiu biblicamente, está aí em 1 Coríntios 12, os dons espirituais, os dons no plural, geral, para a igreja ficar super, sem necessidade, saúde, libertação, paz, prosperidade, uma igreja de pé, sadia, fértil, entendeu? Agora as igrejas presentes, estéril, sofrendo ataques de tal forma, às vezes casos que pessoas se manifestam e a igreja passa, o ministério desce para impor a mão, expulsar e o demônio jogando cadeira para lá e para cá. Então, enfim, a importância dos dons não se trata nem de uma importância para a escolha, não. É da igreja os dons. E a igreja tem que ter isso. Enfim, a igreja tem que despertar para buscar dons imediatos, que está já no vosso meio. O Espírito, que é o doador dos dons, já está dentro deles. Irmão. Que ao crescer espiritualmente, quando você cresce, os dons ficam inferior, porque o autor, o que dá o dom, está em você. Você cresce no conhecimento que você vai atuar como Espírito Santo. Mas os dons estão ali colocados por quê? Porque a partir de quando um candidato, como eu mesmo, eu recebi um dom, quando eu recebi, é aquilo ali que me ensinou, me motivou, é aquilo que a minha mente indagando que eu recebi, eu já tomava um pouco de... Ele me deu, cara. Ele me chamou, ele me deu. Senhor, o que tu me deste, eu vou fazer agora, porque o Senhor me deu, eu estou ciente. Então aquilo ali serve de grande incentivo, de grande apoio, de grande junção. Entende? Então os dons. Mas quando você cresce, você já vai para o próprio Espírito, que é o doador que está em você. Os dons e o Espírito. Enfim, a igreja, a resposta para finalizar, por causa do tempo, é que a igreja, não é importância não. É a lei disso, é para ter. Tem que ser fértil, produtora, sobrenatural, do céu, tem que estar entre nós. Aleluia. Então esse negócio de... Não, em outras palavras, vou usar essa, é obrigatório ter. Se não tem, aí acorde. Acorde, porque na verdade já tem. Agora não estão olhando, nem fazendo a casa, nem conversando, não. Está do lado. Seguindo outro segmento. Segmento esse. Importante, viu, irmão? A Bíblia, a palavra, tudo que estamos falando vem daqui. Os dons vêm daqui, o Espírito. Tudo é da palavra. Mas o apóstolo Paulo andando em Coríntios, nas igrejas, ele chegou, 1 Coríntios 4, 2, 4. Ele andando, aí ele fez, irmão, olha, vou escrever uma carta aqui, ele fez, irmão, quando eu fui ter com vocês, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Quando eu fui ter com vocês, foi com espírito e com poder. Diga por quê? Para que a vossa fé não se apoie na sabedoria do homem, mas se apoie no poder de Deus. Então, Paulo, para escrever essa carta de Corinto, ele observou que quando ele foi ter, estava vendo muita palavra. E o bom é que ele deixou bem claro, que ele não deixou de dar a palavra. Ele disse, quando eu fui ter com vocês, foi com palavra também, viu? Mas com poder do Espírito. Entende? Então, ele deixou isso escrito. 1 Coríntios 2, 4. Você vai ver ali e vai observar. Então, a igreja, não é importância não,
Deus fez a igreja com isso. Se você não tem, procure, para que seja realmente uma igreja fértil, vencedora, de pé, Sadia, inabalável. Entende? Para glorificar o nome de Jesus e envergonhar Satanás, os demônios, tudo que vir, cair por terra na presença Aleluia. do nome de Jesus. Glória Amém? a Deus. Amém. E é uma das coisas que nos preocupa e para a honra e glória de Deus. Por exemplo, quando a gente começou com o Ministério de Cura e de Libertação, foi algo que a gente sentiu, né, no coração do ministério para que isso fosse uma prática, não é? E de repente, por uma infelicidade, né, diga até uma seta do inimigo, o ministério ele tomou um rumo, não é, que a gente pensava que era um rumo bom, ou seja, pessoas que vinham de igrejas que não era sadia, digamos assim, tá? Influenciaram, né, o ministério, e nós deixamos as práticas que vinha dando certo e que inclusive atraiu aquelas pessoas para o ministério. E isso eu estou deixando para você, ministro do Evangelho, aí uma dica, uma chave extraordinária, viu? Não pega se não quiser, tá? Isso, qualquer líder, né, não importa, qualquer líder, diácono, qualquer líder, qualquer ministro do Evangelho, eu creio você que está aí também tem ministro do Evangelho aí. Então, o que acontece? E começamos a praticar as coisas que da igreja, que aquelas pessoas elas já saíram daquela igreja por causa daquilo e abandonamos por um determinado momento, um ano e tanto, não é que a gente deixou de ter o nosso culto de cura e libertação. E um erro, não é? E quando nós vimos que estávamos errados, pedimos perdão a Deus, retomamos, né? Inclusive, missionário Roberto, o senhor foi uma das pessoas que acionou, não é, esse gatilho. Deus lhe usou para nosso ministério, para que a gente voltasse, não é, ao início, né? Deus lhe usou tremendamente e ainda usa hoje, não é, nessa área, e eu engrandeço o nome do Senhor. Mas outras igrejas que a gente não via, que não tinha culto de cura e libertação, hoje, para a honra e glória de Deus, estão fazendo também, não é? Glória a Deus. Nós estamos vendo várias igrejas, não é, voltando, porque na realidade, irmão, esse, né, é o ministério de Jesus, né? Ide, pregai o evangelho por todas as nações, batizando, curando os enfermos, libertando os cativos. É um ministério só. É um ministério só. Então, o que é que acontece? Mas as pessoas hoje dão muito valor, não é, a palavra que tem que dar também, mas como o próprio missionário disse, esquece o poder de Deus dentro da igreja, não é? As curas, os milagres. Eu vi uma vez, não sei se foi um missionário, eu não vou falar nome de igreja, né? Não vou falar, mas uma igreja muito conhecida no Brasil, que antigamente tinha até programa na televisão, né? Aí se manifestava, muitas pessoas durante o culto orava, se manifestava ali o poder de Deus, e curava aquelas pessoas, e a igreja foi crescendo, chegou um determinado momento que aquilo ali começou a incomodar algumas pessoas, fizeram uma salinha, né? Quando a pessoa se endemoniava, levava para aquela salinha e orava ali, e aquela coisa já não era mais para glorificar a Deus, e acabou de vez, não é? E aí, hoje em dia, basicamente é uma igreja morta, sem o poder de Deus que a gente via antigamente, via daquela forma. Então, é justamente algumas igrejas que estão deixando, irmão, porque isso faz parte. Onde Jesus ele passou foi dessa forma, né? Pessoas aí que estavam com enfermidade por causa de um demônio que provocava aquela enfermidade, está na palavra de Deus. Não é, uma mulher encurvada ali, doente, entendeu? Um espírito de enfermidade ali, e na mesma hora Jesus, não é, expulsou o endemoniado de Gadareno, não é? Pessoas que são que foram curadas simplesmente porque estavam possessas. Amém? E aí, irmãos, é o seguinte, quando eu vou me alongando demais, a pastora vem aqui, ó, e já cutuca, viu? Eu já sei que, para a honra e glória de Deus, aleluia. Última pergunta, né, porque isso aqui é o sinal, viu? Já passou da hora.
Glória a Deus. Qual o benefício de praticar o evangelismo de cura, libertação e milagre? Existe algum benefício, não é, para o ministro, para a pessoa que adota esse ministério tão extraordinário, que é o ministério de cura, libertação, de milagres? Missionário Roberto. O benefício é tremendo para si e para os outros. Quer dizer, você praticar isso, viver a glória, é ser renovado em cada esquina. Porque é tão presente o Espírito Santo, como diz, ficará convosco todos os dias até a consumação do século, todos os dias, toda hora, não é só no culto, não é qualquer hora, agora. Então, entra no shopping, na padaria, no carro, aonde for, e ali o desejo dele é tanto de abençoar as pessoas que ele convoca você a qualquer momento, a qualquer hora, para abençoar alguém que está cruzando a sua frente. Então, você participar, ter o privilégio de ter uma comunhão, uma sensibilidade, um momento tão maravilhoso. Não tem palavras, nem dinheiro, nem carro, nem mansão, nada pode substituir um momento com o Espírito Santo, não. É algo tão maravilhoso que quem tem experiência, em um momento com o Espírito, você chora, você pode estar no maior problema do mundo, você se regozija e a vida passa a ter sentido mais do que tem. Aleluia. A presença do Espírito Santo é tremenda. E aí, você é beneficiado com isso, estou falando em poucas palavras, de tal forma, como Paulo disse em Filipenses 2:15, numa geração dessa corrupta, você ser como um astro no mundo. Ser como um astro, entende? Quer dizer, compara aí um astro, um asteroide do céu, trazer para a Terra, todo mundo vai olhar porque é algo diferente. Se pegar, quando cai como é que chama aqueles curiscos? Meteoro. Meteoro, cair, pum, aí as pessoas vão lá, se for grande, aí vem reportagem, tudo. Só porque é lá de cima, é um corpo diferente. Então, ter os dons, como Paulo disse, 1 Coríntios, Filipenses 2:15, é como astro nesse mundo, é algo maravilhoso. Ciente que não está aqui em orgulho, não, é que a peça é diferente, que aqui é um campo, sabe, sem palavras de expressar a gratidão e o benefício. Aleluia. E aí você também será o canal de bênção, que é o objetivo. Quando alguém recebe dom, não é para ele, é dado a ele e para os outros. Entende? O dom, quando Deus der um dom espiritual a alguém, pode estar ciente. O candidato, ele é o que vai pagar preço, ele é o que vai trabalhar virado dia e noite, ele Glória. Vai ser o instrumento de Deus. Quando Deus pegar o instrumento, quando alguém pega o celular, tem gente que passa o dia todo de celular na mão. Se Deus resolver pegar o instrumento, o dia todo na terra, vai ser pego. Então, quem recebe dons, aí vem, é para os outros, não é para você. Não foi para me curar, não foi para operar milagre em mim. Eu vou ser beneficiado porque eu sou embaixador, entende? Eu sou embaixador do céu, eu sou representante, eu sou gerenciador daquilo que Deus me diz. Olha, pega isso aqui, viu? E vá, e use, faça, e eu vou lhe ensinar, viu? Você vai crescer. A Bíblia diz, aquele que receber dom, cresça nos dons espirituais. Aleluia. Aí vai crescer naquilo, se tornar um gerente, então vai ser beneficiado e beneficiar os outros. Então, a resposta é sem palavras. Entrar nessa glória, nesse momento, eu acredito que todo mundo deseja. Acho que quem quer ser crente, pense como deseja. Tem pessoas tão infantil que dizem, eu quero ser como Paulo, eu quero ser, mas não quer passar o que Paulo passou. Entende? Aí eu quero ser como Eli, mas não quer. Entende? Tem que pegar o pacote completo. E esse pacote a gente não pega. Esse pacote a gente não pega. É Deus que diz, você vai pegar. Entende? Eu lhe escolho, não é você que me escolhe. Aleluia. Amém? É desse jeito. Tem preço, né? Tem um preço. Pessoas que... Glória a Jesus.